E chegou a hora do nosso quadro, Na Prática. Hoje a repórter Sara Zeferino tem uma dica para você. Ei pessoal, Na Prática de hoje eu converso com o ortopedista Dr. Marcos Antônio. Ele vai passar para vocês aí de casa algumas dicas sobre aquela posição ideal na hora de dormir, que contribui diretamente para a qualidade de sono, de vida e humor na rotina do dia a dia. Confere aí. Para a pessoa ter um sono confortável, lembrando que é uma posição que a gente fica por volta de 8 horas, ela tem que ser uma posição, além de confortável, que não está ganhando nenhuma sobrecarga, principalmente para a coluna. A posição ideal de dormir seria dormir de lado. Por que dormir de lado? De lado você mantém um alinhamento correto da coluna, seria a primeira coisa que seria a mais interessante. Além disso, o coração fica na mesma altura da cabeça e das pernas, ou seja, facilita também a circulação. E além disso, dormindo de lado, você não tem compressão do tórax. Então tem uma facilidade maior na respiração. Então são 3 pontos extremamente interessantes. E além disso, os pacientes que às vezes têm um refluxo gastroesofágico, azia, se ele dormir, por exemplo, mais à direita, ele tem uma facilidade maior de trânsito intestinal e também diminui esse refluxo que pode ser prejudicial e atrapalhar o sono do paciente. Então, se tiver uma posição ideal, uma posição que você possa escolher, é dormir de lado. A posição de dormir de barriga para cima, ela também é uma posição confortável, mas é uma posição que às vezes tem uma sobrecarga respiratória um pouco maior. Em pacientes que têm, por exemplo, apneia do sono, isso aí já é um pouco prejudicial, que facilita ter o ronco. E se você dorme de bruços, o ortopedista alerta que, apesar de confortável, a posição é prejudicial para a coluna. Agora, dormir de bruços é uma posição ruim. Não só porque desalinha a coluna, como sobrecarrega a respiração, ou seja, traz uma sobrecarga durante o sono. Ou seja, é um sono de uma qualidade pior. Então a pessoa pode ter reflexo durante todo o dia, porque uma noite de sono não foi aproveitada, vamos dizer assim, pela posição. Uma das formas de tentar jogar a posição de bruço, por exemplo, que é a posição que todo mundo gosta de usar muito e às vezes pode ser prejudicial, usar, por exemplo, aqueles rolos de travesseiro. Esse rolo de travesseiro que você pode dormir abraçados com ele evita de você fazer a movimentação de ficar de bruço, de ficar com a barriga para baixo, deixando mais de lado, deixando uma posição mais fisiológica, e vai ter um sono melhor e uma melhor resposta durante o dia, esse sono mais confortável. Na hora de dormir, outros fatores são importantes, como o travesseiro ideal para se deitar e também a qualidade, o tipo e o tempo de uso do seu colchão. A pessoa que dorme de lado, o ideal é usar um travesseiro um pouco mais alto, como se estivesse mantendo esse contorno entre a cabeça e o ombro. Mantendo esse contorno, ele deixa a mobilidade do braço livre, evita de gerar esse tipo de compressão, que no caso de usar um travesseiro mais baixo, você vai deitar praticamente em cima do braço. E se a pessoa for dormir de barriga para cima, que os braços vão estar livres, o ideal é evitar a flexão do pescoço, que vai sobrecarregar muito o pescoço. Aí é um travesseiro mais baixo. E para relaxar a musculatura da coluna, deixar ela mais alinhada, dormindo de lado, um travesseiro entre as pernas é interessante, não precisa ser um travesseiro, claro, muito alto, e dormindo de barriga para cima, um travesseiro mais alto debaixo dos joelhos. Vai relaxar a musculatura do quadril, a musculatura lombar e vai trazer um sono mais confortável. E esse travesseiro alto, mantendo esse contorno quando de lado, evita essa compressão do nervo quando se deita em cima do braço, que às vezes pode trazer malefícios até muito ruins para o paciente. A variedade hoje de ofertas, de tipo de travesseiros e colchões é enorme, mas cientificamente não tem uma comprovação científica que esses colchões, às vezes mais dispendiosos, sejam muito benéficos em relação ao sono. O que tem hoje na ciência é manter essa altura através do travesseiro, travesseiros confortáveis, que não sejam travesseiros muito duros, que possa trazer alguma sobrecarga, principalmente de pontos de pressão na pele. E o colchão, eles seriam colchões que mantêm o alinhamento da coluna. Porque nós não somos retos, né? A coluna tem uma série de curvas, e essas curvas têm que ser adaptáveis ao colchão. Pode ser o colchão tanto de espuma, que cada fabricante tem uma adaptação da sua densidade com o peso do paciente, ou aquele de molas, principalmente a gente chama de molas ensacadas ou individualizadas, que são unidades separadas que vai ter esse molde. Lembrando que o colchão também tem um prazo de validade, ele não é para sempre. A média de validade do colchão é de 5 a 7 anos. E nesse período, eles recomendam durante 3 anos fazer o rodízio do colchão, né? O giro do colchão. Os colchões chamados ortopédicos, são aqueles mais rígidos, eles não são muito indicados para pacientes que não têm problemas de coluna. Alguns pacientes que têm problemas específicos,
alguns problemas de desgaste, alguns problemas de alterações das curvas fisiológicas da coluna, esse colchão pode ser benéfico, mas não é para todo mundo. É para aquele colchão, esse aí já seria uma indicação mais do médico, sugerir para o paciente esse tipo de colchão. Mas, no geral, a população normal, que não tem problemas de coluna e quer evitar de tê-los, é esse colchão que vai se adequar à curvatura da coluna, moldar a coluna enquanto dorme. Apesar de dormir no sofá parecer confortável e sedutor, a prática gera consequências ruins e muitas vezes difíceis de serem revertidas. Aí já é o pior do que qualquer outra coisa, porque dormir no sofá tem vários problemas. O primeiro que a pessoa geralmente ela dorme recostada no encosto do sofá, que é muito mais alto do que um travesseiro, geralmente. Então a cabeça fica completamente desviada para um dos lados. Ou seja, tem um estiramento muito grande, tanto da musculatura, um má posicionamento das articulações, e essa sobrecarga pode gerar muitas dores, principalmente dores musculares e dores articulares do pescoço. E às vezes são de difícil manejo depois, difícil de controlar. Além disso, o sofá ele não tem uma densidade adequada para poder manter um alinhamento da coluna, fica uma coluna desalinhada. E às vezes o sofá tem até divisões que você sente, divisões que vão deixar uma parte da coluna com uma densidade diferente da outra. Ou seja, vai ter uma coluna completamente desalinhada, com uma sobrecarga, com o pescoço na posição inadequada, ou seja, no conjunto, vamos dizer que é um pequeno desastre. E vai trazer uma qualidade de vida ruim, vai trazer o paciente com dores e que às vezes o manejo disso é difícil. A recuperação para diminuir essas dores são provocadas por esse sofá que a gente tem uma tentação muito grande de ver um filme, assistir no sofá, vamos deitar aqui um pouquinho, mas que às vezes pode gerar uma consequência. Para aqueles que acordam com dores nas costas ou no pescoço, um alongamento para alívio muscular é indicado, mas um remédio ainda melhor para essas dores é a prática da atividade física. As dores são causadas por uma reação do organismo a um estímulo ruim que ele recebeu. E o organismo reage através de espasmo muscular, isso que gera a dor. Os pacientes, a gente recomenda sempre fazer atividade física. Os pacientes que fazem atividade física têm uma capacidade maior de reduzir essas lesões musculares. Então, a atividade física é a principal forma de prevenção. Agora, os pacientes que não fazem atividade física e acordam com dores, o ideal é fazer alongamentos leves. Nenhum tipo de exercício com uma amplitude de movimentos maiores. Os alongamentos leves, tanto dos membros superiores, do pescoço, da coluna lombar, eles vão proporcionar um alívio, porque vai soltar, vamos dizer assim, entre aspas, essa musculatura, proporcionando um conforto maior. Mas a prevenção principal é a atividade física, que torna a musculatura mais resistente a sofrer esse tipo de inflamação. A coluna, a qualidade dela funcionar bem ou não é no sono. O sono é um adendo a mais, é uma coisa que pode provocar dor. Agora, evitar de ter dor é fora da cama. Aproveitar para fazer atividade física, manter uma alimentação saudável, hidratação e uma boa qualidade de sono. O sono reflete durante o dia inteiro do paciente. Então, se tiver uma boa qualidade de sono, associada a esses fatores que eu falei, você vai ter uma boa qualidade de vida. Vai ter uma vida mais satisfatória, com humor melhor e vai ser bem para você e para todo mundo que está em volta.